Muito bom dia para todo mundo. Ou então bom dia, boa tarde, boa noite, que afinal tem gente que assiste de madrugada, é importante estar aqui conosco também. Você que estava procurando algo sobre espiritismo, esbarrou. Revista espírita, mas existe uma revista espírita? Tem, só que não é revista espírita vendida em banca, pura e simplesmente. É mais uma contribuição que está analisando com uma profundidade das obras de Allan Kardec. Eu gosto de dizer que é o laboratório que Allan Kardec fundou de maneira, digamos, editorial, se a gente pode dizer assim, mas que permitiu que a gente pudesse trazer hoje algumas reflexões, alguns registros que não foram parar nas chamadas obras fundamentais que já estudamos aqui no Caminho do Espiritismo, e hoje, mais uma vez, estamos com Ângela Moraes, professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, trazendo suas contribuições, seus estudos, esclarecimentos necessários dentro desse ambiente do Espiritismo. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Felipe? Novamente, obrigada, né, por aqui estar, para a gente compartilhar, né, esses assuntos tão interessantes que estão na Revista Espírita e complementam bastante. Quem quer ter uma visão bem ampla e aprofundada do Espiritismo não pode deixar de ler a Revista Espírita. Só uma correção, na verdade, eu sou colaboradora lá da PUC, Ah, tá. em bancas, né, lá das ciências da religião, especialmente teses, dissertações sobre o Espiritismo, mas eu trabalho mesmo na Universidade Federal de Goiás, tá? E aqui a gente está para hoje comentar sobre o magnetismo, né, Felipe? A gente lembra até do ensino médio nosso, né, Felipe? Gente, o que Kardec tem a ver com esse magnetismo? Parece que é uma coisa tão estranha do que eu estudei lá na física, né? E é sobre isso, enfim, que a gente vai conversar. E no meu caso, eu me lembro que para que pouca gente deve saber, mas eu fiz técnico em eletrotécnica, e tem lá uma matéria específica que é eletromagnetismo. E aí ficava assim, mas o que tem a ver magnetismo com espiritismo, né? Fica assim. E Kardec traz, né? Lembrando também que o cenário científico do século XIX é bem diferente do nosso atual. Então, muitos termos que eram usados, muitas abordagens daquela época são totalmente diferentes das de hoje. Não quer dizer que estejam defasadas, mas era para a época, né? Quanta coisa mudou, especialmente se tratando de medicina e tudo mais. Mas é Exato. contigo. Fica à vontade Não, aí, tá Ângela. certo. Pois Kardec, aí, em 1860, é o segundo artigo que ele publica na Revista Espírita, né? De janeiro aí de 1860. Então, ele traz esse título aí, O Magnetismo perante a Academia. Então, ele está tentando, assim, fazer um diálogo com o magnetismo e o que a academia está achando disso lá no século XIX, tá? Agora, sim, é importante a gente esclarecer o que é o magnetismo? Porque, como a gente brincou aqui no início, né, eu e o Felipe falando sobre o nosso ensino médio, o magnetismo, na verdade, é uma área de estudo da física, o magnetismo, assim, que nós conhecemos, né, que a maioria conhece. Então, ele estuda fenômenos ligados com as propriedades dos ímãs. Então, é uma coisa física, né, que interfere, por exemplo, o magnetismo da Terra, né? A gente está falando disso, desses polos magnéticos, quando a gente aproxima, né, dois metais ali, e ali eles podem se atrair ou se refratarem, né, devido a um certo magnetismo. Então, isso a física, de fato, estuda. Mas não é esse o magnetismo do qual Kardec está falando aqui na Revista Espírita, nesse volume, né, nesse capítulo especificamente. O magnetismo do qual Kardec se refere vamos dizer assim, é uma tentativa de estudo com aspirações científicas do Mesmer. O Mesmer, ele era um médico, ele era um teólogo e ele era um filósofo, ou seja, ele não era físico, né? Então, o magnetismo que ele estudava, o Franz Mesmer, ali no século XVIII, então Mesmer ele antecede Kardec, é um magnetismo que ele chama de magnetismo animal, tá? Que ele vai fazer experimentos, né, estudando o magnetismo animal, que seria assim, se a gente fosse definir, é uma energia invisível que o ser humano, ou qualquer ser vivo, não precisa ser apenas o ser humano, consegue mobilizar. Tá? E geralmente se mobiliza esse magnetismo para poder ter algum efeito físico, alguma coisa assim meio extraordinária,
curiosa, ou mesmo para cura. Então, a tese de Mesmer era que todo ser vivo tinha essa energia que não é visível aos olhos e que ela poderia ser mobilizada para diversos fins, tá? Essa teoria do mesmerismo ou do magnetismo animal ficou conhecida bastante ali no século XIX. E Kardec, evidentemente, ele vai dialogar com esses estudos que estavam, né, começa ali no final do século XVIII, mas eles vão adentrar ao século aí de XIX, tá? Então, assim, essa força que se acreditava existir e que todos os seres vivos, né, animados, possuíam, ela teria, então, aí, especialmente, propriedades de cura, tá? Só que ela, assim, não alcançou muito reconhecimento científico, nem na época de Kardec. A academia, ela, assim, ela deixou um pouco de lado, tá, o magnetismo. Só que Kardec, ele vai recuperar um pouco esses estudos, mas não que ele vá se aprofundar nesse magnetismo do Mesmer. Só que o mesmerismo, ele acaba sendo um pano de fundo para as pesquisas de Kardec. Por que a gente chama de pano de fundo, ou uma matriz discursiva interessante, né, que Kardec vai se aproximar ali desses estudos? É porque, primeiro, está falando de força invisível. Então, dentro do espiritismo, quando Kardec fala de fluidos, ou melhor dizendo, hoje em dia, né, quando ele fala de energia, são forças invisíveis, tá? E que esse magnetismo de cura, especialmente, ou de efeito físico, você fazer levitar, por exemplo, né, uma cadeira ou uma mesa, se houvesse a participação conjunta de espíritos, isso interessaria para Kardec. Mas era possível, segundo ali alguns estudos, alguns fenômenos semelhantes acontecerem sem a participação de espíritos desencarnados, ou seja, mobilizando apenas a força invisível, essa energia própria do magnetizador, né, dessa pessoa que poderia ter domínio sobre a produção desse fenômeno, ou de cura, ou um fenômeno físico, tá? Muito bem, Kardec também, nesse artigo, ele vai ali conversar sobre 3 termos que às vezes estavam meio confusos no século XIX. Magnetismo misturado, por exemplo, com sonambulismo, misturado com hipnotismo, né? Às vezes, esses termos aparecem como sinônimos, mas não são, ok? Então, o magnetismo tem a ver com essa força humana, né? Mas que, acrescentada com a ação de algum espírito desencarnado, interessaria ao espiritismo. O sonambulismo, na verdade, né, é um fenômeno interessante, meio que mediúnico, se aí podemos falar, em que o próprio espírito, dormindo, ele utiliza do próprio corpo em movimento, correto? Então, e geralmente, os olhos fechados, o espírito consegue enxergar, porque é muito interessante esse fenômeno. E o hipnotismo, né? Que o hipnotismo pode fazer, vamos dizer assim, o uso dessa força eletromagnética, mas é uma ação mais do hipnotizador, tentando fazer uma autossugestão naquela pessoa que está sendo hipnotizada. Tá? Em 1787, um marquês ali na França, um tal de Poisegur, né? Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas ele era discípulo de Mesmer. Então, ele tinha desenvolvido também uma linha de pesquisa e ele colocava assim, os pacientes em estado de semi-adormecimento. E foi ali que se começou a fazer alguns tratamentos de cura por autossugestão. Essa é uma questão bastante interessante, porque a gente percebe que essas tentativas, esses experimentos de cura por meio do magnetismo, ou mesmo com a ação não conhecida na época, né, de alguns espíritos que pudessem ali estar ajudando nesse processo de cura, já aconteceu bem antes de Kardec. Então, Kardec, na verdade, o que ele vai fazer é apenas tentar entender o fenômeno, né? Tentar compreender por que isso também ocorria. Tá? O magnetismo, ele também aceita a existência de um fluido especial.
E é por isso, talvez, né, que Kardec vai se interessar também por essas questões. Então, é aquilo que a gente entende, né, pelo passe, por exemplo, hoje, que é o mais popular, que a gente vê essa ação, né, mais difundida da nossa cultura. O passe seria a mobilização, né, de uma energia própria do médium, então seria esse magnetismo animal, associada também com uma vontade de ajuda e energias mobilizadas no plano espiritual, né? Então, ali há uma mescla, né, de dois tipos de energia, que dentro do espiritismo se explica, né, dessa maneira, e que pode conduzir a uma melhora do paciente, né, pode conduzir a uma até cura, né, de alguns doentes. Então, o hipnotismo também, de certa maneira, ele admite, né, que o paciente, uma vez convencido de que, às vezes, as doenças, né, são muito mais da cabeça dele do que propriamente tem uma existência real, podem se curar, né? E aí nós não precisamos muito da ação dos espíritos. A gente vê que até a psicologia usa, né, desse tipo de terapêutica, né? A própria conversa, o próprio entendimento sobre o meu eu pode também me levar à cura. Então, o que a gente percebe, Felipe, e os internautas, né, que nós estamos aqui conversando, é que existem aí fenômenos diferentes, né, o magnetismo, o sonambulismo, o hipnotismo, o passe espírita, eles têm, assim, às vezes, um princípio, um dos princípios que podem ser parecidos, que é essa força invisível, né, que a gente pode mobilizar, mas que elas têm, às vezes, funções e participação ou não de espíritos. Então, é isso que a gente precisa compreender nessas diferenças. Sendo que, dentro do espiritismo, é mais interessante, se estuda mais quando há participação dos espíritos, né? E não propriamente apenas uma ação magnética da própria pessoa encarnada e assim por diante, tá? Então, assim, por que né, reforçando mais uma vez aqui, por que o Espiritismo, por que Allan Kardec vai se interessar por esse assunto a ponto de escrever dentro da Revista Espírita? É porque, na verdade, isso abriu um espaço, né, para a terapêutica dos passes, né? E avalizou um pouco o trabalho dos médiuns curadores que o Kardec cita, né, em suas obras. Como se fosse assim, uma prima do espiritismo, o magnetismo é um primo, desculpa, né, do espiritismo, e ali eles se dão as mãos algumas vezes, mas apenas para falar, olha, há algo muito mais, né, do que a gente vê. É possível, né, a gente ter todo um recurso que está invisível aos olhos humanos e que a gente tem que começar a investigar. Então, é mais nesse sentido, né, que Kardec se aproxima do magnetismo. Tá? E ele também se aproxima aí porque essa face curadora, com a possibilidade de intervenção dos espíritos, né, Kardec tem que dizer muito sobre isso, né? Quem lê o livro dos médiuns, estuda o livro dos médiuns, vai entender um pouco dessa faculdade curativa, né? Que ele estudou por meio da ação mediúnica, tá? Então, é importante, né, ver que Kardec tem uma preocupação em citar pesquisadores. Então, na Revista Espírita, ele cita, né, alguns magnetizadores, alguns hipnotizadores. Isso demonstra que ele estava muito atento, né, a esses fenômenos ali no século XIX, e ele fazia, né, questão desse diálogo com o Espiritismo. O Espiritismo ele não tem nas suas práticas muito o hipnotismo, né? Hoje em dia, muito mais psicólogos fazem isso, né, do que espíritas. É mais comum a gente ver o passe, e algumas pessoas, estudiosos dentro do espiritismo, ainda estudam o magnetismo, né? Eu não sou especialista em magnetismo, mas eu conheço, né, alguns grupos que as pessoas estudam com mais profundidade essa possibilidade do magnetismo humano atuar, né, sobre a matéria, né, com diversas finalidades aí, tá? Kardec, então, ele não vai se aprofundar no magnetismo, ele apenas cita, dialoga e tenta ver esses pontos tangenciais com o espiritismo. Então, seria mais ou menos isso, Felipe, que nós temos na Revista Espírita.
esse diálogo que Kardec abre, né, sem preconceito. Eu achei isso muito interessante. Kardec, então, está tratando ali de um fenômeno que não é especificamente espírita, né, que não é exatamente sobre mediunidade, mas que pode, de alguma maneira, dialogar. Muito bom, Ângela. E você até adiantou uma coisa que eu ia perguntar, era exatamente como é visto o magnetismo hoje, especialmente o magnetismo animal, mas mesmo assim, Mesmer ainda está longe de ser estudado, pelo menos a princípio, nas universidades, não é? Sim, é porque não, ainda não, eu não conheço, tá, Felipe, campos de estudo abertos sobre o magnetismo que não seja aquele da física, né, que a gente comentou aqui no início, né, sobre os ímãs, né, essas propriedades da matéria. Mas é interessante a gente observar o seguinte: já tem estudos na área, por exemplo, do passe, na área do reiki, né, essa imposição de mãos com a finalidade de cura, e que, de certa maneira, são energias invisíveis mobilizadas, e que já foram corroboradas pela própria ciência. Tá? Isso está dentro dos estudos, por exemplo, da área médica. Não sei se todos aqui sabem, mas esses tratamentos alternativos já são, inclusive, permitidos no SUS. Você pode pessoas que desenvolveram aí a técnica do reiki ou do passe espírita, pode, dentro dos hospitais, aplicarem, né, fazer orações, preces. A ciência, ela talvez não sabe explicar como acontece, mas ela nota o efeito positivo disso sobre o doente, né, o efeito positivo sobre aqueles, né, que estão passando por tratamentos alopáticos aí, da medicina convencional, e que não tem muitos resultados. Então, a gente vê que, assim, que a ciência, ela embora não consiga, às vezes, por meios instrumentais dela própria, explicar determinadas coisas, mas pelo efeito causado, ela é tolerante, ou ela até incentiva esse uso, né, dessas terapêuticas alternativas dentro dos hospitais. Muito bom, Ângela. E lembrando, pouquíssima gente deve saber. Não existe ainda definição de eletricidade nem de magnetismo. Então, tem lá prévios para poder tentar definir, mas são forças cujas características, sim, perdão, a gente já conhece. E aí é por isso que a gente estuda, e é por isso que a gente também está trazendo aqui esse tema que É. Kardec também gostou. Acredita-se por causa dos efeitos, não por causa da sua visibilidade, né? É. Eletricidade nem podemos nem dizer, né, gente? Afinal, se não fosse eletricidade, a gente não estaria aqui também. Muito Com também. certeza. Então, só para lembrar que nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, com diversos programas em várias plataformas sociais, várias plataformas digitais. Temos este programa Caminhos do Espiritismo, a Carla Pavão, às 6 horas também, trazendo suas reflexões e dialogando com outras formas de espiritualidade. E aqui também nós temos outros programas. A gente inaugurou também o Espiritualidade Mais Diversidade, às terças-feiras. E às terças-feiras também, olha que coisa, né? Terça-feira parece que é o dia. Terça-feira a gente também estuda lá no canal do Sejus, no YouTube e também pelo Facebook, atualmente o livro Visão Espírita da Bíblia, trazendo discussões interessantes para que a gente possa analisar com cuidado determinados temas e com base de um grande estudioso espírita, também já não está no nosso plano mais, José Herculano Pires, que é bastante citado, especialmente entre nós, do campo progressista. Então, caminhando para o final, lembrar assim, né? Você também faz parte da EFOS, né, Ângela? A EFS, para quem não conhece, é a Associação Espírita de Pesquisas, né, em Ciências Sociais e Humanas, que é uma tentativa de alguns espíritas de dialogarem com princípios da doutrina espírita com a ciência e com a filosofia.
Então, a gente tenta recuperar essa parte que talvez foi mais perdida aqui na história da vinda do Espiritismo para o Brasil, que se tornou muito religioso. Então, a gente tenta retomar esse caminho, que foi muito comum na época de Kardec, né? Eu acho que a Revista Espírita expressa bem essa vontade de Kardec de dialogar com o conhecimento da época, né? E que se aproximasse aí das temáticas que interessam ao Espiritismo. Muito bom, Ângela. Gratidão por mais uma vez estar aqui. Gratidão a todo mundo que pôde acompanhar mais esse estudo conosco. E deixar para você e para todo mundo um forte abraço e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima. Grande abraço.